A Prefeitura de São Paulo diminuiu para 40 km por hora a velocidade máxima em ruas e avenidas da região central. A medida é voltada à segurança no trânsito, mas enfrenta críticas de quem acha que ela só serve para aumentar a arrecadação com multas. No primeiro dia de velocidade reduzida nas ruas do centro, os pedestres comemoraram. É bom porque às vezes passa aqui que nem doido aí, correndo demais, poxa. E os motoristas reclamaram. Já estava ruim e ficou pior. A chamada Área 40, que começou a ser implantada no ano passado, foi ampliada para ruas e avenidas importantes da cidade, como a Duque de Caxias, a Radial Leste e a Avenida do Estado, onde antes as velocidades máximas eram de 50 e 60 km por hora. A redução de velocidade não mudou muito a vida do motorista que circula aqui pela Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista. O trânsito continua caótico e os carros praticamente não saem do lugar. Só oficializou a velocidade máxima no centro durante o dia. À noite vai ser difícil, com falta de segurança, tudo, vai ser difícil andar dentro da lei aos 40, mas vamos tentar, né? De acordo com a CET, esse projeto aumenta a segurança de pedestres e ciclistas e já tem dado resultados. Entre 2012 e 2013, o número de mortes por atropelamento na cidade caiu 5%. É uma questão de cultura. Com o tempo, nós vamos nos acostumar, vai contribuir para reduzir o número de acidentes. O novo limite de velocidade está funcionando em caráter educativo. Novos radares serão instalados a partir do ano que vem, mas a CET não disse quando nem quantos vão operar na região. De janeiro a outubro desse ano, foram aplicadas mais de 2.800.000 multas por excesso de velocidade em toda a cidade, um aumento de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Para este engenheiro de transporte, reduzir o limite de velocidade não é suficiente. Antes de ficar inventando redução de velocidade que pode não ter respaldo técnico, era preciso fazer o óbvio: iluminar as travessias de pedestres e arrumar o tempo de travessia nos semáforos. Vai ser um festival de multas e nenhuma segurança pretendida. Marco Antônio Vieira está aqui, é verdade. Boa noite. Já está na hora do país de São Paulo montar uma montadora de carroças, é isso? Olha, eu acho que nós vamos chegar que só vamos poder andar a pé e vai ter velocidade lombada para os que andam a pé também. Eu acho que a nossa situação realmente é muito problemática. Quem anda na Marginal, a Via Expressa também, parece piada, depois fazem piada em Portugal, vai diminuir a velocidade. Então, ao invés de iluminar, por exemplo, a Marginal, pavimentar, sinalizar adequadamente, ter socorro mecânico, encher o primeiro de radar e diminuir a velocidade. É claramente a indústria na multa tal. Por outro lado, os semáforos de São Paulo, já que nós estamos falando de trânsito, são semáforos adequados ao deserto do Saara, portanto, não pode chover. Eles acho que vieram, eles são um deserto ali, acho que eles eram adequados à República Centro-Africana e tal, eles trouxeram lá do centro do deserto do Saara para cá. Cai um pingo de chuva e todo mundo que anda em São Paulo sabe isso, param os semáforos, parece que iam trocá-los todo o ano passado. Passou o ano passado, não foram trocados, esse ano também não. Então, a questão da velocidade é uma piada. O que precisa é o administrador público deixar as vias públicas adequadas, volto a dizer. E também, como foi bem destacado por um dos entrevistados, a questão da iluminação pública, que é péssima na cidade e que gera, inclusive, problemas de atropelamentos, especialmente nos cruzamentos mais complicados da cidade. Em suma, o que nós temos é a indústria da multa e a grande questão é que o administrador que faz esses atos, ele não usa desse serviço, porque muitas vezes se desloca de helicóptero. Então, quem sabe que a cidade está um trânsito que é caótico, tem as tais ciclofaixas, que não são ciclovias, que é diferente. Ciclofaixas são caminho para a morte vazias, é uma espécie de maníaco do pincel. Eu imagino que o prefeito gostaria de pintura guache. Quando pequeno, ele queria ser pintor. Isso é um Van Gogh nacional, nós precisamos de bons pintores. Já que não temos, ele começa a pintar as ruas. Todas, por sinal, quem anda na 7 de abril, eu passei hoje lá, está tudo descascado a tinta. Então, você tem ciclofaixas que diminuem a área de trânsito, não tem bicicleta, falta um pequeno detalhe. Tem a ciclofaixa, mas não tem bicicleta. Mas esse é um detalhe e tal. Ele usa? Não. Só num dia de bicicleta, ele dá uma voltinha de meia hora, cai da bicicleta quase e para. Em suma, o que falta são os administradores vivenciarem efetivamente a cidade. Murilo Ribeiro aqui pelo Facebook, na verdade a mudança foi de 10 quilômetros para 40 quilômetros. E o Bob Juliano Fox, qualquer coisa feita no Brasil não visa educar e sim multar. Ayrton Soares, boa noite. O que você acha dessas duas observações? William, hoje eu não estou num bom dia para falar sobre trânsito em São Paulo. Pegou o trânsito pesado. Vim do aeroporto e aí inventaram uma entrada para você sair na Avenida do Estado. Você veio pelo aeroporto, você quer ir para o centro da cidade, você inventaram uma entrada. Aí você cai no Cruzeiro do Sul. Rapaz, deu 2 horas e 15 minutos do final do viaduto até eu chegar na Avenida Tiradentes.
2 horas e 15 minutos. E o Quantos pior... quilômetros? E o pior... devia dar uns 2 quilômetros. E o pior, do lado, respeitando a faixa privativa dos ônibus, né? Mas eu pensei, vai ver que passa muito ônibus aqui, mas não passava. Pior é isso, passavam poucos ônibus ali. Então, eu não sou contra a faixa privativa, em primeiro lugar, o transporte coletivo, sempre. Mas, então, não estou no bom dia para comentar esse negócio de trânsito, mas esse negócio de multa, como fator de educação, do trânsito, deu certo em Brasília, porque foi feita uma campanha sistemática lá, tal. Qual é a campanha que se faz aqui, com os jogos de comunicação, para fazer com que as pessoas criem na consciência o dever de respeitar os sinais, de andar com velocidade moderada? Qual a campanha que faz? Não, eu vou reduzir a velocidade e aplicarei as multas. Não dá. Não é assim. A multa eu acho importante, mas tem que ter uma campanha antes, por exemplo. Eu devo ter sido multado hoje, eu não sabia que na rua tal, no número tal, reduziu de 60 para 40. Mas saiu no jornal. Mas peraí, saiu no jornal? Eu não tinha lido o jornal de hoje. Não estava em São Paulo. E as pessoas que não leem jornal, que não têm acesso ao jornal, como é que faz? Então, eu acho que esse processo é um processo de educação. Em sendo um processo de educação, tem que ter uma campanha. Se não tiver campanha, vão continuar multando os motoristas, o trânsito vai ficar do mesmo jeito. E, em última análise, em São Paulo, enquanto não se investir nas vias expressas, nós temos uma ligação norte-sul, uma ligação leste-oeste. Para uma cidade que vai chegar a 10 milhões de habitantes. Como é que é possível? Olha, uma opinião distinta aqui dos senhores. Ícaro Salermo. Na Europa, levou 10 anos para se usarem, de fato, a ciclovia. Melhor administração impossível. Aqui na Europa, o pequeno problema é que nós estamos ao sul do Equador, com todo respeito. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Uma vez deram comparação com Washington, capital norte-americana. Tem 600 mil habitantes. Nós temos 11 milhões. O tamanho de Washington, o tamanho de São Paulo, é um pouco diferente de extensão. Nós somos uma cidade também que não é uma cidade, não é Holanda também aqui, que é plana. Em suma, não há nenhuma comparação. O que há é uma incompetência na questão da mobilidade urbana. Aí é uma relação entre prefeitura e governo do estado que tem de chegar a um acordo recíproco de investir no metrô, responsabilidade do governo do estado, e fazer obras de viabilidade de carros, porque afinal o carro custa dinheiro, paga imposto, né? Tem uma indústria do carro, borracheiro, posto de gasolina, oficina, revendedora, etc. Tal, gera impostos, inclusive para a prefeitura. Quer dizer, a união prefeitura, governo do estado é essencial. Mas, William, eu quero deixar claro que eu sou a favor da ciclovia, eu sou a favor dos corredores de ônibus, só que eu acho que tem que estar inserido dentro de um processo de educação para a população conviver com isso. Ciclovia diferente de ciclofaixa. Ciclovia também eu concordo. Agora, ciclofaixa, se a gente andar aí pela cidade, inclusive tem buracos no meio da ciclofaixa. Aí não dá, né?